Fala, queridos tranquilos, eu sou o Pedro Maia, esse é o HQ etc. E no vídeo de hoje vamos falar da segunda temporada de The Last of Us com spoilers. E aí, será que foi uma boa temporada? Então bora lá. A ideia desse vídeo de hoje é falar sobre os pontos positivos, os pontos negativos, o que a gente espera aí da terceira temporada que já está confirmada pela HBO, e discutir quais os futuros caminhos e comparações aí com o jogo, tá certo? Então bora lá. Vamos começar então pelos pontos positivos. Acho que o primeiro de todos é o que todo mundo já esperava aí da temporada, a morte do Joel. Eu achei uma construção de tudo que envolve a morte dele muito bem feita. O Pedro Pascal, ele é sensacional, assim, tudo que ele faz, ele é um ator gigante aí, tá crescendo cada vez mais. E ele interpreta muito bem o Joel em todas as situações, né? Inclusive na morte dele. Então acho que a interpretação do Joel, a construção dele nos flashbacks, com a Ellie, a construção de pai e filho, o que ele fala só pelo olhar, né? Não necessariamente tendo que expressar o que ele tá falando, o que ele tá sentindo, perdão, mas só através do olhar, assim, daquilo que está engasgado na garganta e que o Pedro Pascal ele consegue passar todo esse sentimento só com a atuação corporal e de expressão, né? O que é sensacional e o que casou muito com o Joel. Eu acho que o outro ponto positivo em relação ao personagem e ao irmão dele foi o background que eles criaram exclusivamente para a série, né? Não existia esse background de falar sobre o pai dele, aquele momento que eles têm ali de atrito, que o pai dele parece alguém meio ríspido e que isso pode ter de alguma forma impactado o Joe na criação da Ellie, né? Por ser pai indiretamente da Ellie. Esse background ele diz muito das ações do Joe no presente e que de proteção mesmo, né? De proteção até de mentir para proteger a Ellie muitas das vezes, e esse é o ponto central do conflito entre ele e a Ellie, né? Que ele mentiu, mas por amar demais a Ellie, e isso fica claro nesse flashback do passado, quando ele mente para proteger o irmão, e no futuro, quando ele mente para proteger a Ellie e sair de lá com quem ele realmente criou um afeto, né? Eu acho que o segundo ponto positivo é que a série melhora muito nessa segunda temporada em relação ao jogo é a Dina. A Dina, ela parece uma personagem muito mais pra frente, né? Proativa. A Dina do jogo tinha momentos que ela era proativa, mas ela era mais reativa com o que a Ellie fazia do que necessariamente proativa. E aqui a gente vê uma outra personalidade que eu acho que agrega bem, que casa com o que a série quer, e ela muitas vezes impulsiona mais a história do que a própria Ellie, né? Muito, se a gente olhar a relação dessa busca de vingança em si, para aqueles que mataram o Joel, eu acho que a Ellie tá com mais sangue nos olhos muitas vezes do que a própria Ellie, e ela impulsiona a história pra frente, né? E a Isabela Mercê, que é a atriz que interpreta a Dina, aqui tá fantástica também. Ela, assim como o Pedro Pascal, ela fala com o olho, né? Ela tem um carisma assim gigantesco que passa para a personagem e por consequência passa pra gente também, né? A gente se vê muito mais envolvido, pelo menos eu me vi muito mais envolvido pela personagem da Dina na série do que necessariamente no jogo, né? No jogo base da história. E isso eu acho que é um ponto super positivo da série, um dos pontos altos também. E aqui nós temos um terceiro ponto positivo, que é o maior desenvolvimento da comunidade de Jackson, né? No jogo, a gente começa o game dentro da comunidade, né? A história dentro da comunidade. Temos acesso a um ou outro personagem, mas não necessariamente o funcionamento ali da comunidade, né? Como que ela pulsa, como que ela se defende, como que ela vive, como que ela pensa, como que ela decide as coisas, né? E aqui na série foram desenvolvidos todos esses pontos que eu falei agora. Dá pra ver que todo mundo, que realmente é uma comunidade coesa, que as pessoas têm um processo de acolhimento, de desenvolvimento daquilo, de defesa, tem um conselho, né?
que todo mundo se reúne, todo mundo decide ali o que é melhor para todos, né, para aquela comunidade. E eu senti que o desenvolvimento de Jackson foi bastante importante, bastante relevante e muito por conta das decisões tanto do Tommy, que fazem elas serem muito diferentes da do jogo, e do próprio Jesse, né, também. Então, eu acho que esse desenvolvimento da comunidade foi um dos pontos positivos dessa temporada também. Acho que um outro ponto acertadíssimo que a gente vê diferente do jogo é o maior desenvolvimento do Isaac. O Isaac, né, que é o que dá a entender que ele é o chefão lá dos Wolves, ele mostra o quão ele é cruel, perturbador e quais são os planos dele em relação a Abby, né? No jogo, eu acho que não necessariamente fica tão explícito o que ele tem com a Abby, o que ele pretende com ela. Ele aparece no jogo pontualmente, né? Ele não tem uma participação na trama tão é, incisiva assim, né? Tão presente, ele não é tão presente na trama. E aqui o ponto que de desenvolvimento dos lobos muito parte mais dele do que necessariamente aquele grupinho da Abby que nem a gente tem no jogo, né? E eu acho que tem um chefão ali por trás para mostrar o quão frio ele é, principalmente nessa guerra contra os Serafitas. É bem interessante para mostrar essa dualidade, né? Entre os Wolves, que são aqueles caras mais táticos, mais militares, mais sangue frios, e os Serafitas, que tem aquele lado espiritual e de convívio ali numa comunidade meio que até de ancestrais, né? Que olha muito para os ancestrais, para as místicas e etc. E, não, e mostrar esse contraponto, esse conflito e o desenvolvimento do Isaac é muito interessante para ver quem está por trás do pensamento dos Wolves, né? E vamos para o quarto e último ponto aí que eu acho de acerto da temporada, que é a divisão, né? De quebrar exatamente no meio o desenvolvimento da Ellie, como no jogo, né? Tudo o caminhar do jogo até o dia 3 de Seattle da Ellie, para numa próxima temporada a gente ter a outra parte da história, né? Da outra protagonista, que é o desenvolvimento até o dia 3 de Seattle da Abby. Então eu acho uma boa divisão. Eu só não sei como que eles vão finalizar isso. Acredito que a terceira temporada vai ter uma extensão de capítulos, né, de episódios, porque a gente sabe que depois do conflito todo e do contar da história ali da Abby, vai ter um final ali que ainda vai precisar, eu acredito, de um ou dois episódios. Mas eu acho acertado a quebra de temporada exatamente quando acaba o dia 3 da Ellie em Seattle. E antes de falarmos sobre os pontos negativos, não se esqueça de se inscrever no canal porque ajuda muito a gente e deixar o like no vídeo, tá certo? Vamos falar agora dos pontos negativos. Acho que o principal ponto negativo da temporada é ela ser extremamente explicativa no que diz relação à motivação da Abby ao assassinar o Joe. Eles vão e voltam exatamente no mesmo ponto que é. Joe matou o pai da Abby. Isso já tinha ficado explícito ali no primeiro e segundo episódio, quando existem esses diálogos. A gente não precisa do primeiro episódio até o último episódio, tirando aquele episódio do flashback, né? Que se eu não me engano é o penúltimo episódio da temporada, que ele é todo baseado em flashbacks da Ellie com o Joe. Todos os outros episódios eles falam, tem no roteiro essa mesma fala que o Joe matou o pai da Abby. Cara, isso já ficou entendido, assim, a gente já entendeu os motivos de cada um deles, já entendeu a motivação dessa busca incessante da Abby pelo Joe e agora da Ellie pela Abby, e não precisa ficar indo e voltando no mesmo ponto, assim. Tudo bem que quando a gente vê uma quebra de episódios semanais, pode ser que uma ou outra informação se perca, e aí é preciso mesmo relembrar dentro do roteiro o que aconteceu na semana anterior ou nas semanas anteriores. Mas do primeiro episódio até o último, você falar a mesma coisa, só fica repetitivo e não um remember, né? Não um lembrete do que a gente precisa prestar atenção na trama. Só fica chato mesmo. E eu acho que um segundo ponto que eu não gostei tanto dessa temporada foi exatamente o desenvolvimento da motivação e da personalidade da Ellie.
A Ellie no jogo, ela é uma pessoa muito incisiva. Ela é muito, ela faz as coisas sem pensar, mas ela sempre é movido por algo muito maior que é o ódio que ela tem. E o ódio que ela tem é de tudo. O ódio e o rancor que ela tem do Joel por não ter deixado ela ser sacrificada ali para que os médicos fizessem a cura. E também o ódio que ela tem depois pela Abby por ter matado o Joel. E isso não aparece aqui na série. Não necessariamente a gente vê a Ellie totalmente focada e totalmente pistola com o que aconteceu e é implacável, assim. A gente vê ela muito hesitante. Parece às vezes, muitas das vezes, que a Dina tá com mais sangue no olho do que a Ellie. E isso incomoda muito, sabe? Porque lá no final a gente vai precisar que a Ellie seja esse sangue no olho e tenha zero piedade. O que a segunda temporada não mostrou pra gente. E vai ser complexo para eles desenvolverem lá no final. E outro ponto negativo que eu acho que vai de encontro muito com o que eu disse agora da Ellie é o Tommy. O Tommy também ele tá muito diferente do que é no jogo, né? E foi uma escolha deliberada do roteiro e dos showrunners aqui, né? Da direção. Que é o Tommy ser um cara paizão e líder da comunidade, mais do que necessariamente ele é no jogo. E isso prendeu ele um pouco na trama, e a gente não conseguiu ver o ódio que ele tem também pela morte do irmão explícito aqui, né? E isso também lá no final, no encontro dele com a Ellie, uma discussão que eles vão ter bem importante que a gente tem no jogo e que provavelmente eles vão desenvolver na série na próxima temporada, isso pode ser um problema. Porque ele não tá também, assim como a Ellie, empenhado na vingança tanto quanto eles estão no material original, né? Então não sei se eles vão desenvolver essa virada, se essa virada vai acontecer, se eles vão realmente se transformar em outros tipos de personagem, porque agora eu acho que até vai ser incoerente com a série. Por ser uma construção de personagem muito distinta, eu acho que agora eles vão ter que caminhar por um meio termo e talvez até mudar o desfecho, né, dessa conversa dele com a Ellie que eles têm no jogo. Então eu acho um pouco complexo como eles vão finalizar isso, e para mim é um ponto negativo de desenvolvimento. E agora vamos falar um pouco das expectativas, né, para a próxima temporada. A expectativa é alta, para mim, no fim das contas, foi uma segunda temporada satisfatória. Ela não foi uma temporada ruim, muito pelo contrário, eu acho que pelo que se propôs e por respeitar o material original como um todo, foi uma temporada boa. E eu tô com uma expectativa alta para a terceira temporada, porque aqui eles vão ter que se esforçar muito pra galera curtir a Abby, ou pelo menos entender o ponto dela em relação à morte do Joel. O que muita gente, quando viu que ele morreu, tava vendo as reações, né? Dos vídeos no TikTok, de galera que só acompanha a série e não sabia da morte do Joel. Quando foi impactado, né, pela morte do personagem, a galera disse que ia largar, ficou muito sentida, né? A galera curtia muito o personagem do Joe em si, e eu acho que começou a curtir mais ainda mais depois do que a gente viu nesses episódios, né? Principalmente no sexto, que tem aquele flashback da relação dele com a Ellie, bem paternal e tudo mais. E o que vai deixar muito difícil das pessoas curtirem a Abby na terceira temporada. E eu não sei necessariamente como eles vão fazer esse desenvolvimento, não sei se a Abby, porque aqui a gente viu pouquíssimo da atriz, né, da atuação dela, não sei se ela vai ser capaz de ter esse carisma suficiente, de enfrentar as coisas que ela vai enfrentar agora no arco da Abby até Seattle, dia 3, de uma forma que seja agradável e plausível, né? Então vamos esperar para ver o que vai acontecer. Mas a minha expectativa é alta e eu quero que o final seja igual, porque eu gostaria de ver a relação das pessoas e a reação das pessoas com o final, né? No jogo já foi bastante divisivo, né? Teve muita gente que não curtiu o final do jogo e teve muita gente que ama, que fala que é a melhor coisa que já jogou, que é a melhor história que já acompanhou. Eu particularmente gosto bastante, porque é um final que deixa aberto, que quebra
o ciclo de ódio, que depois de tantas dualidades, semelhanças e diferenças entre as duas personagens ali, tem um final que eu acho que é coerente, né? Não é satisfatório, porque a satisfação é muito de cada um, mas eu acho que é coerente com a história de todas as personagens, né? E eu quero saber se a série vai ter essa coragem e qual vai ser a reação das pessoas no final ao verem tudo isso. Então eu espero que tenha gostado do vídeo, de assistir até aqui. Não se esquece de se inscrever, eu te peço humildemente que se inscreva nesse canal que ainda é pequeno e a gente está crescendo. Aqui a gente fala sobre séries, filmes, quadrinhos e tudo que você curte. Não esquece também de dar um like nesse vídeo e comentar aqui o que você achou da segunda temporada da série, tá certo? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!